Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de estrutura algébrica, né? Nossa terceira aula. Nas aulas passadas a gente começou falando de números inteiros, falamos do princípio da indução finita, vimos múltiplos e divisores, vimos algumas propriedades sobre divisibilidade e terminamos a aula passada falando sobre o máximo divisor comum, né? Lembrando que o número D era o máximo divisor comum entre A e B se o D fosse maior ou igual que zero, o D tem que dividir A e tem que dividir B, né, porque ele é divisor, e para ele ser o máximo divisor comum, o que tinha que acontecer? Se existisse um outro divisor de A e B, o nosso máximo, esse divisor também teria que dividir quem? O máximo divisor comum, certo? Então agora a gente vai ver um algoritmo para a gente determinar o máximo divisor comum entre dois números inteiros através do método de divisões sucessivas, tá? Mas antes disso a gente precisa de dois lemas. O primeiro fala o seguinte, bem simples: se A divide B, então o MDC entre A e B é A. Por quê? Olha só, se A divide B, ele é o divisor de B. Concorda? Beleza. Só que A é o maior divisor dele mesmo. O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, se ele já é o maior divisor do número dele, não vai ter um outro que pode ser maior. E ele divide B, então, consequentemente, o máximo divisor comum entre A e B é A. Essa demonstração, pessoal, é bem simples. Eu vou deixar como exercício, tá? A demonstração. Bem simples. Como exemplo, ó, o 12 divide 36, né? Porque 36 é um múltiplo de 12, é 12 vezes 3. Implica que o MDC entre 12 e 36 é 12. Tá? Olha um outro lema. Se A é escrito como B vezes Q, mas é igual quando a gente divide o A por B, né? Você tem um quociente e o resto. É aquele algoritmo da divisão, ou de Euclides. Se A é igual a B vezes Q, mais R, então, olha só, esse lema é importante. O MDC entre A e B, que é um D, é o mesmo MDC entre B e R, que é B e o resto. Então, ó, o MDC entre A e B vezes Q mais R é igual ao MDC entre B vezes E. Então, vamos lá. Vamos supor que D é o MDC entre A e B. Vamos provar a ida. Como aqui é C e somente C, a gente tem que provar a ida e a volta. Vamos provar a ida. A ida é o quê? Vamos supor que D é o MDC entre A e B. Como ele é o MDC entre A e B, D é maior ou igual que zero, né, pelas propriedades, e D divide A e D divide B. Concorda? Se D divide A e D divide B, então D divide A menos B vezes Q. Vocês lembram daquelas propriedades de divisibilidade? Essa daqui eu acho que era a propriedade B. Se D divide um número e divide outro, ele divide quem? O múltiplo da soma desses números. Vocês lembram? Se D divide A e D divide B, D divide AX mais PY. Então, se D divide A e D divide B, D divide A menos B vezes Q. Só que quem que é A menos B vezes Q? Se você passar o B vezes Q para esse lado, o R é exatamente quem? A menos B vezes Q. Ou seja, D divide R. Então, olha só, eu não quero provar que D é o MDC entre B e R. Para provar que D é o MDC entre B e R, o que eu tenho que provar? Que D é maior ou igual que zero, que D divide B e D divide R, que eu já provei, né? D é maior ou igual que zero, D divide B e D divide R. E agora eu tenho que mostrar o quê? Se tem um outro divisor de B e R, esse outro, o divisor divide o máximo divisor comum. Então vamos lá, agora se D' divide B e D' divide R, pela mesma propriedade D que eu falei, D' divide B e D' divide quem? B vezes Q mais R. Mas quem que é B vezes Q mais R? É o A. Então, D' divide B e D' divide A. Mas como D é o MDC entre A e B, eu tenho que o D', ou D, contrário, né? O D' divide D. Logo, eu consigo concluir o resultado. A volta é análoga, tá, pessoal? Análoga. Então, aqui, ó, como eu cheguei que D' divide D, ou seja, qualquer outro divisor de A e B divide o máximo divisor comum, que era aquele terceiro item da definição. Certo?
Como exemplo, olha só, vamos pegar o A igual a 36 e B igual a 8. Quando eu faço o algoritmo da divisão, isso aqui é o quê? 36 é igual a 8 vezes 4 mais 4, que é o quociente, e o resto. O que ele está falando nesse lema? Que o MDC entre A e B, então o MDC entre 36 e 8, é 4. E pelo aquele lema, o MDC entre B e o resto, esse aqui é o resto, esse aqui é o A, esse é o B e esse é o Q. Se o MDC entre A e B é 4, o MDC entre B e o resto, 8 e 4, também é 4. E é fácil de ver, né? Isso aqui sai direto do lema 1. Vamos lá ver agora um algoritmo, então, para achar o MDC entre dois números A e B. Bem simples. Isso aí é só a gente fazer várias divisões sucessivas e usar aquele lema anterior, né? O MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e o resto da divisão de A por B. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente pega o A e divide por B. Então você vai ter um quociente e um resto. Onde esse resto, R1, é maior ou igual que zero, menor do que B. Pegue agora esse B e vamos dividir pelo resto, R1. Então quando B divide pelo resto R1, ele vai ter um quociente que é 2 mais o resto R2. Certo? E o R2 é maior ou igual que zero ou menor do que R1. Vamos pegar o R1 e vamos dividir por R2. Então fica R1 é igual a R2 vezes o quociente que é 3 mais R3. Tá. Continuando esse ritmo, chegar uma hora que você vai ter um Rn menos 2 é igual, você dividindo ele por Rn menos 1, vai ser vezes um Qn, mais um certo resto. Aí você pega esse Rn menos 1 e divide por Rn. Vamos supor que agora esse resto aqui, que seria o Rn mais 1, é igual a zero. Ou seja, acabou a divisão. Isso é fato, né? Por quê, pessoal? Toda hora que você for dividindo, vai chegar uma hora que você vai dividir por um cara que é 1. Na hora que você divide por todo valor que você divide por 1, é divisível, né? Então o resto é zero. Então vai chegar uma hora, se você for abaixando, vai chegar uma hora que você vai ter um resto zero. Agora observe o seguinte. Nessa primeira divisão aqui, se o R1 é zero, significa o quê? Que o B divide A. Se o B divide A, então pelo lema 1, o MDC entre A e B é B. Né? Agora vamos supor que o R1 é diferente de zero. Aí a gente vai ver a segunda etapa. Se na segunda etapa o R2 é zero, o que significa? Que o R1 divide B. Não é? Se o R1 divide B, então o MDC entre R1 e B é R1. E pelo lema 2, a gente pode voltar, se o MDC entre B e R1 é R1, o MDC entre A e B também é R1. Tá? Mas vamos supor que o R2 não é zero. A gente iria para o R3. Aí o que você faria? Se o R3 fosse zero, quem que é o MDC entre R1 e R2? Como o R1 é divisível por R2, o MDC entre R1 e R2 é R2. Certo? Então o MDC entre R1 e R2 é R2. Usando o lema 2, significa que o MDC entre B e R1 também é R2. E voltando pelo lema 2, você tem que o MDC entre A e B é R2. Se aqui o R3 não fosse zero, também você continua o raciocínio. Seguindo esse raciocínio, como B maior do que 1, R1, R2, R3 é tudo maior que zero, então para algum índice M, teremos que um certo resto é zero. Certo? Então logo pelo Rn2, se esse cara aqui é zero, significa que o MDC entre Rn e Rn menos 1 é Rn. Por quê? Porque o Rn divide Rn menos 1. Se o MDC entre esses dois aqui é Rn, significa que o MDC entre esses dois aqui também vai ser o Rn. Se subindo, o MDC entre esses dois é Rn, o MDC entre esses dois é Rn, o MDC entre esses dois é Rn. Então, pelo lema 2, eu vou fazer, o Rn vai ser o MDC entre A e B. Ou seja, na hora que você faz todas as divisões, quem que vai ser o seu MDC? É o último resto não nulo
é exatamente o seu máximo divisor comum. Então basta você fazer várias divisões sucessivas. Na hora que você encontrar o resto zero, você observa o último resto. Se o último resto for diferente de zero, é o MDC. Certo? Bom, vamos ver então alguns exemplos usando esse método das divisões sucessivas para a gente achar o MDC entre dois números inteiros. Determina o MDC entre A e B, onde A, 42 e B é 8, A, 41 e B 12, A, 136 e B 6. Vamos lá. 42 e 8. O que eu faço? Primeira coisa, eu vou pegar o 42 e vou dividir por 8. Vai ser o quê? 5 vezes 8 dá 40, resto 2. Então 42 é 8 vezes 5 mais 2. O resto é zero. Se o resto fosse zero, o MDC entre 42 e 8 seria 8, porque o 8 divide 42. Como não é zero, o que a gente faz? Pega o 8 e divide pelo resto. Então você vai pegar o 8 e vai dividir pelo resto, que é 2. Então 4 vezes 2, 8, resto 0. Qual que é o último resto não nulo? Porque esse resto aqui é 0, né? O último resto não nulo é 2. Portanto, o MDC entre 42 e 8 é 2. Na letra B, o MDC entre 41 e 12, o que a gente vai fazer? Pega o 41 e divide por 12. 3 vezes 12, 36. Para 41, 5. O resto deu 0? Não. Se o resto fosse 0, o MDC entre 41 e 12 é 0. Como não deu 0, o que você vai pegar? O 12 e dividir pelo resto. Então 12 e divide pelo resto. 12 dividido por 5 é o quê? 2 vezes 5, 10 para 12, 2. O resto deu 0? Não, então não posso falar. Se fosse 0, o MDC entre 12 e 5 seria quanto? 5. E aqui, 41 e 12 também 5. Como não é, o que você vai fazer? Pegar o 5 e dividir pelo resto. Então 5 dividido por 2 vai dar 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Então fica 5. Resto deu 0? Não, continua. Então pega agora o 2, que é o outro resto, e divide por 1. Por isso que eu falei, vai chegar uma hora que vai ter um resto que é 1. Então na hora que você fizer 2 dividido por 1, vai ficar 2 é igual a 1 vezes 2. Então 2 dividido por 1 é 2 vezes 1, resto 0. Qual que é o último resto não nulo? 1. O último resto não nulo é 1. Portanto, o MDC entre 41 e 12 é 1. Nesse caso é simples, né, pessoal? Porque 41 é um número primo. Como 41 é um número primo, os únicos divisores dele é o quê? 41 e 1. Como 41 divide 12, logo o MDC entre 41 e 12 é 1. Mas eu não falei ainda de números primos, então depois a gente vai falar na próxima aula. 136 e 6. O que eu vou fazer? 136 dividido por 6, tá? Se fosse 20 vezes 6, 120. 122 vezes 6, 132. Para 136, 4. Então, quociente e resto. O que a gente pega o 6 agora? Divide por 4. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. Pega o 4 e divide por 2. 2 vezes 2, resto 0. Qual que é o último resto no nulo? 2. Portanto, o MDC entre 136 e 6 é 12. Bem simples, né, pessoal? Fazer essas divisões aqui a gente acha o nosso máximo divisor comum. Esse método aqui não tem erro. Agora vamos ver um conceito que é chamado de identidade de bizu. É o seguinte: dado inteiros A e B, ambos no nulo, existem x e y pertencentes aos inteiros, tais que o MDC entre A e B é igual a vezes x mais b vezes y. O que isso quer dizer? No passado, lá no exercício anterior, a gente viu que o MDC entre 136 e 6 é 2. O que ele está falando nessa identidade de bizu? Também a gente viu que o MDC entre 41 e 12 é 1. O que está falando nessa identidade de bizu? Ele está falando o seguinte: ele quer descobrir quem que é o x e y tal que 41 vezes x mais 12 vezes y é igual a 1. E também, por exemplo, 136 vezes x mais 6 vezes y igual a 2. Às vezes, pessoal, a gente acha bem rápido. Às vezes demora um pouco para descobrir quem é esse x se a gente for fazendo por tentativa e erro. Não é tão rápido.
a gente fazer isso. Então, através dos métodos das divisões sucessivas, naquele processo que a gente fez para achar o MDC, a gente vai fazer um processo inverso. Quer ver? Bem simples. Então, ó, vamos pegar... Então, vamos lá. Então, determine x e y da identidade de Bezout para A e B, onde 41 é igual a A e B é igual a 12. Então, a gente já sabe daquele exercício que o MDC aqui entre 41 e 12... entre 41 e 12 é 1. Então a gente quer descobrir quem que é o x que multiplica 41 e quem que é o y que multiplica 12, que dá 1. É isso que a gente vai fazer. Relembrando, pessoal, pelos métodos das divisões sucessivas, 41 é igual a 12 vezes 3 mais 5, 12 é igual a 5 vezes 2 mais 12, aquele processo. Então vamos lá. Quem que é o MDC? É o 1, que era esse cara aqui, né? Então o que a gente faz? Usando essa equação 3, vamos chamar aqui de terceira equação. Usando essa equação terceira, eu isolo 1. Então, 1 é escrito como quem? 5 menos 2 vezes 2. Porque esse 2 vezes 2 passando para o outro lado, fica menos 2 vezes 2. Certo. Agora, olha na equação 2. Na segunda equação. Quem que é o 2? Não é 12 menos 5 vezes 2? Então, no lugar do 2, aqui ó, eu vou colocar 12 menos 5 vezes 2. Observa, pessoal, que eu não estou fazendo a multiplicação. Eu estou deixando apenas indicado. Vocês vão entender por quê. Porque se eu fizer a multiplicação, eu volto lá e então não adianta nada. Então, ó, 5 menos 2 vezes 12 menos 5 vezes 2. Porque eu substituí esse cara aqui, ó, por esse. Certo? Então, aqui, ó, eu substituí aqui. Agora vamos só melhorar aqui. Então, 5 menos 2 vezes 12 menos 2 vezes menos 5 vezes 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então fica aqui 5 vezes 4. Então aqui eu tenho 1 é igual a 5 menos 2 vezes 12 mais 5 vezes 4. 5 mais 5 vezes 4 é a mesma coisa que 5 vezes 5. E aqui repito, menos 2 vezes 12. Tá, quem que é o 5? Se a gente olhar a primeira equação, quem que é o 5? É 41 menos 12 vezes 3. Então, no lugar desse 5, eu coloco quem? 41 menos 12 vezes 3. Mas, aqui eu só troquei o sinal, tá, pessoal? Aqui é menos 2 vezes 12, é a mesma coisa que 12 vezes menos 2. Fazendo a distributiva, aqui então fica 5 vezes 41, 5 vezes menos 12 vezes 3, 5 vezes 3 dá 15. Então, fica a mesma coisa que 12 vezes menos 15. Mais 12 vezes menos 2. 5 vezes 41 é a mesma coisa que 41 vezes 5. E 12 vezes menos 15 mais 12 vezes menos 2, olha só. Eu estou multiplicando 12 aqui quantas vezes? Menos 15 vezes. E aqui eu estou multiplicando quantas vezes? Menos 2. Então eu estou multiplicando 12 quantas vezes? Menos 17. Então 1 é escrito como? 41 vezes 5 mais 12 vezes menos 17. Então quem que é meu x? 5. Quem que é meu y? Menos 17. Se você fizer 41 vezes 5, dá 205. 12 vezes menos 17 dá menos 204. 205 menos 204 é 1. Então, presta bastante atenção, pessoal, para vocês não tomar cuidado de fazer a multiplicação. Por quê? Quando aparecem esses números, ó, 5, 12, 41, eu vou deixando eles, ó, permanente. Eu só vou substituindo. Entendeu? Eu não faço a multiplicação, porque são os números que eu vou usar aqui, ó. Porque, ó, o 1, que é o MDC, é 5 menos 2 vezes 2. O 2 é quem? 12 menos 5 vezes 2. E o 5 é quem? 41 menos 12 vezes 3. Aí é que você observa que aqui apareceu o 41 e o 12. Então a gente só tem que tomar um pouco desses cuidados. Vamos fazer mais esse exemplo aqui para o 74 e 20. Então vamos lá, pessoal. Vamos encontrar uma identidade de Bezout para 74 e 20. Certo? Primeira coisa, a gente tem que achar o MDC entre 74 e 20. O que a gente faz? Divisões sucessivas. 74 dividido por 20 é 20 vezes 3 mais 14. O que a gente faz? Pega o 20 e divide por 14. 20 dividido por 14 é 14 vezes 1 mais 6. Pegamos o 14 e dividimos por 6. 14 dividido por 6 é 6 vezes 2 mais 2. Pegamos 6 dividido por 2, dá 6 vezes 2, 13. Como o resto aqui é zero, o MDC entre 74 e 20 é o último resto não nulo, que é 2. Então, o MDC de 74 e 20 é 2.
E a gente está querendo descobrir quem que é o x que multiplica 74 e quem que é o y que multiplica 20, que dá 2. Essa aqui é a identidade de bizu. Vamos fazer o mesmo processo daquele lá. Vamos usar esses métodos das divisões sucessivas e vamos voltando. Como isso aqui é o 2, a gente vai isolar. Quem que é o 2? Aqui. É 14 menos 6 vezes 2. Então, 14 menos 6 vezes 2. Tá. Aqui apareceu um 6. Quem que é o 6 aqui? A gente sempre vai isolando o resto. Quem que é o 6? É 20 menos 14 vezes 1. Então, eu venho aqui no lugar do 6 e coloco 20 menos 14 vezes 1. 14 eu mantenho. Menos 20 vezes 2. Com esse menos fica 20 vezes menos 2. Agora, menos 14 vezes 1 vezes 2, com esse menos vai ficar o quê? Mais 14 vezes 2. É menos com menos mais, então fica 14 vezes 1 vezes 2, 14 vezes 2. Agora aqui eu vou juntar 14 mais 14 vezes 2, eu estou o quê? Somando 14 quantas vezes? 3 vezes. Então é 14 vezes 3 mais 20 vezes menos 2. Tá. Quem que é o 14? Por aqui. 14, quem que é? 74 menos 20 vezes 3. Então, no lugar do 14, eu coloco 74 menos 20 vezes 3. Vezes 3 daqui, mais 20 vezes menos 2. 74 vezes 3, 74 vezes 3. Menos 20 vezes 3 vezes 3 dá 20 vezes menos 9, tá? Só troquei o sinal do menos 20, como é um produto, eu coloquei o outro fator. Então fica 20 vezes menos 9, mais, repita aqui, 20 menos 2. 74 vezes 3 permanece. Lembra de não fazer a multiplicação, para não confundir. 20 vezes menos 9, mais 20 vezes menos 2, quantas vezes eu estou somando menos 20? Aqui eu somo menos 9 e aqui eu somo menos 2. Então eu estou somando menos 11 vezes, né, o 20. Então é 20 vezes menos 11. Então, portanto, quem vai ser meu x? 3 e meu y menos 11. 74 vezes 3 dá 222. 20 vezes menos 11 dá menos 220. 222 menos 222, exatamente como a gente queria. Aí fica como exercício, para vocês fazerem a letra C, do 136 e 6. Então eu quero descobrir, a gente já viu que MDC é 2, né? 136 vezes x mais 6 vezes y. Então vocês vão descobrir quem que é o x e quem que é o y. Então eu quero ver, pessoal, quem que vai me perguntar isso aqui na aula online, para mim saber se todos estão assistindo o vídeo, tá? Quem não perguntar, eu já sei que não está assistindo o vídeo, eu posso descontar ponto. E como atividade, de costume, na aula passada eu falei até o exercício 3, né? Agora já dá para vocês fazerem os exercícios 4 e 5 da apostila. Lembra de não deixar acumular esses exercícios, pessoal. É muito importante porque na hora de chegar na prova, depois fica corrido. Vocês vão falar, não consegui, não deu tempo, não sei o quê. Então, assim, vão fazendo. Você vê toda a aula tem 2, 3 exercícios que dá para ir fazendo. Beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.